One Piece não tem nada a ver com o que tá acontecendo no Nepal. Nas últimas semanas, a situação do Nepal se tornou um caos absurdo. Tem uma galera falando que finalmente a geração Z despertou. O governo tá começando a se retirar do país de tanto protesto que tá tendo. Os caras conseguiram tacar fogo nas sedes do governo. E o mais maluco disso é que os caras estão usando a bandeira dos Mugiwaras como símbolo dos protestos. Mas será que a utilização desses símbolos específicos nesse contexto específico faz sentido? One Piece é um mangá que sempre falou sobre autoritarismo e sobre governos tiranos. Então faz um certo sentido essa juventude que está sendo atacada pelo governo colocar isso como um símbolo. Isso, claro, levando em conta o contexto em que eles estão. Mas trazendo pra gente, está sendo colocado numa narrativa tão perigosa aqui no Brasil. Primeiro que quem tá defendendo esse ponto de vista aqui no Brasil é uma galera que já é conhecida por não ser tão legal assim. Tipo o Todinho, o Wagner do Tragicômico, a Jovem Pan, o MBL e o Brasil Paralelo. Que é uma galera que já é conhecida por flertar com umas coisas bem esquisitinhas. Que inclusive eu já fiz um vídeo aqui nesse canal explicando o perigo de seguir as ideias desses caras. Então quando a gente tem uma galera com uma tendência meio fascistoide dizendo um discurso específico, a gente tem que tomar cuidado com aquele discurso, porque possivelmente, se esse discurso tá reverberando com essa galera, é porque esse discurso não tá tão correto assim. Então toma cuidado antes de sair repetindo alguma coisa que foi dito por um cara desse. E segundo, que o que tá reverberando por aí, na grande mídia e nesses caras aí, é aquela velha propaganda anticomunista de sempre. Eles estão aproveitando o fato de que o governo do Nepal é um governo comunista pra usar como... Olha como o comunista é autoritário, olha como esse sistema destrói a vida das pessoas, olha como a juventude finalmente tá começando a perceber que isso não é certo. E eles também estão aproveitando o fato de ser uma juventude fazendo isso, justamente porque aqui no Brasil a juventude tá começando a inclinar um pouco pro lado da esquerda. É só vocês perceberem que os perfis tipo Luiz, Dian Neves estão começando a aparecer, e o perfil de política que mais cresceu nos últimos meses foi o do Jones Manuel, que não tem um partido formalizado e nem um mandato, ou seja, que não tá dentro do jogo político de fato formalizado ali dentro da lei, pra vocês terem uma noção do quanto que o tema tá começando a crescer entre a juventude. Então essa galera tá se aproveitando das notícias do Nepal pra poder conduzir esse pânico, pra tirar essa galera que tá indo pra esse campo e fazer eles olharem de outro jeito, tipo assim... Olha, você jovem que tá seguindo Jones Manuel, que tá seguindo Ian Neves, tá seguindo Humberto Mato, tá seguindo o Carol Sardá, que tá seguindo o Chavoso da USP. Se tu continuar e deixar esses caras chegarem no poder, a situação vai ficar igual a do Nepal. Olha a juventude do Nepal que realmente vive um sistema comunista, como eles estão de fato. Tá entendendo como está sendo usado como propaganda? Repara no seguinte, a mídia tá noticiando como se o estopim disso aí fosse a tal da censura às redes sociais. Isso tudo também tá sendo usado pra casar com o discurso de... Olha o que o Lula vai fazer, vai acabar com o Brasil e tal. E reparem que eles estão usando um foco muito grande no fato de 19 manifestantes terem sido assassinados pelo governo. Se vocês forem pesquisar quantos manifestantes foram assassinados pelo governo do Brasil nos últimos 10 anos, vocês vão reparar que não foi só 19, foi bem mais do que isso. Se vocês repararem quantos manifestantes são assassinados por ano pelo governo dos Estados Unidos, vocês vão reparar que não é só 19, é bem mais do que isso. Mas vocês percebem que esses 19 estão sendo usados como fator pra mostrar como esse governo é totalmente autoritário, e os que são de países capitalistas não são tão reverberados assim. Tipo, o governo da Argentina tava cortando a aposentadoria no passado de aposentados, e os aposentados que foram protestar, os caras estavam metendo bala em aposentado. Isso não virou notícia internacional, porque o presidente de lá é um anarcocapitalista mega malucão. Isso não vai ser noticiado, porque se noticiar isso aí vai mostrar, olha, então o capitalismo não funciona. Por isso não é interessante noticiar esse tipo de coisa. E sobre censurar a rede social, isso acontece todo dia em países capitalistas. Os Estados Unidos bloqueou totalmente no território nacional deles o TikTok só porque ele era chinês. Mas eles são o país da liberdade. E se vocês verem um tanto de golpe de estado que essas grandes redes sociais estão envolvidas, o Facebook, o Twitter, inclusive teve um cara que falou pro Elon Musk lá no Twitter que ele queria comprar o Twitter só pra dar golpe de estado e tal. O Elon Musk chegou a dizer que... eu dou golpe em quem eu quiser, eu não tô nem aí e tal. Isso realmente aconteceu, isso é muito bizarro. Então, infelizmente, o que tá acontecendo no Nepal tá sendo usado como bode expiatório pra poder atacar a esquerda. Toma cuidado quando tu for reverberar esse tipo de coisa. E lembre-se, One Piece não defende esse tipo de coisa. One Piece não é um mangá de direita, nunca foi. No One Piece, eles combatem sim os governos tiranos, mas na maioria das vezes, os governos tiranos são tiranos porque eles têm tendências capitalistas. É o cara que quer privatizar a medicina. O Apo é um vilão que quer privatizar a medicina. É um cara que tem uma tendência imperialista, por isso ele quer uma arma pra poder ninguém mais rivalizar com ele, que é o caso do Crocodile. É o cara que manipula um país inteiro porque ele quer conseguir dar uma reviravolta no submundo e dominar todo o comércio de armas ilegais, que é o caso do Doflamingo. É o Kaido, que é um monarca milenar, que ele tira a água das pessoas, tira a comida das pessoas. São os Terubito, que literalmente são uma classe social elevada que vive em cima das nuvens pra não pisar no mesmo chão que as pessoas normais, e que compram e vendem escravos. Então One Piece tá cheio de críticas ao capitalismo. One Piece não é um negócio de direita. Não sei como é que a direita tá sequestrando o One Piece pra poder usar como esse tipo de coisa, e usando a bandeira do One Piece pra poder atacar a esquerda, sendo que isso jamais seria feito dentro do próprio One Piece. Se tu quiser dizer o que tu acha disso aqui, deixa teu comentário aí embaixo. Se tu quiser me ver falando sobre anime, vê o vídeo que eu fiz lá de Naruto, que tá aparecendo bem aí. Falou, galera, semana que vem, na próxima quarta, tem vídeo nesse mesmo horário aqui. Até a próxima!